Quando você ouve a palavra santidade, o que vem na sua mente? Mulheres de saia comprida? Homens que não cortam o cabelo? Ou é uma lista de coisas que você não pode fazer, músicas que você não pode ouvir? Se sua resposta foi sim para alguma dessas perguntas aqui, você tem uma visão completamente distorcida do que a Bíblia ensina de verdade sobre santidade. E essa distorção não é apenas um erro teológico, ela destrói vidas, ela afasta pessoas de Deus e transforma cristianismo em prisão religiosa. Hoje eu vou te mostrar o que a Bíblia realmente diz sobre santidade e isso vai libertar você de correntes que nunca deveriam ter existido. Fica comigo até o final porque eu vou te dar 3 marcas práticas de santidade verdadeira que você pode começar a viver hoje mesmo. Bem-vindo à 3ª semana da série Fundamentos da Fé Madura. Esse é o 7º vídeo de 12 que nós estamos fazendo e hoje começamos um novo pilar que é Vivendo em Santidade. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Clica aqui no card para você assistir os vídeos anteriores, porque todos os vídeos se conectam. E se inscreve no canal também agora, ativa o sininho, porque toda semana de fevereiro nós estamos fazendo 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, que vão transformar a sua fé. Vamos começar pelo que a santidade não é. Santidade não é uma lista de regras externas. Não é sobre o comprimento da roupa, o estilo do cabelo, o tipo de música ou quais filmes você pode assistir. Isso se chama legalismo. Legalismo é exatamente o que Jesus confrontou nos fariseus. Eles eram mestres em regras externas, mas os seus corações estavam podres. Mateus capítulo 23 registra Jesus dizendo: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como os sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície." Os fariseus tinham uma aparência de santidade. Eles cumpriam todas as regras religiosas, mas Jesus os chamou de hipócritas. Isso porque a santidade verdadeira não é externa, ela é interna. Não é performance, mas é transformação. Não é sobre parecer santo, mas é sobre ser santo de dentro para fora. Então, o que é santidade bíblica? No original, a palavra santidade em hebraico é kadosh e no grego é agios. Ambas significam separado, consagrado, dedicado para um propósito especial. Quando Deus chama algo de santo, ele está dizendo que aquilo é diferente, é separado do comum, é dedicado exclusivamente a Ele. Então, santidade é, primeiro, uma posição. Você é separado para Deus. Segundo, é um processo. Você está sendo transformado para ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16, deixa isso muito claro quando diz: "Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo." Esse não é um convite, é um mandamento. Deus ordena ao seu povo que eles sejam santos porque ele próprio é santo. Só que atenção, a motivação não é um medo da punição, é imitação do caráter de Deus. Você é filho de Deus e filho reflete o caráter do Pai. Agora vem a pergunta prática: como é que isso se manifesta na vida real? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 dá a resposta quando diz: "Portanto, irmãos, rogo que ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." Olha o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, santidade é oferecimento total de você mesmo a Deus. Não é só ir na igreja no domingo, é entregar corpo, mente, emoções, vontade, tudo. Segundo, santidade não é se conformar com o mundo. O mundo tem os seus valores, as suas prioridades, a sua moralidade. Você não pode simplesmente copiar o que eles estão fazendo. Terceiro, santidade é renovação da mente. Você precisa pensar diferente, ver diferente, valorizar diferente. E aqui está a chave que muita gente perde. Transformação começa de dentro para fora. Você não muda o comportamento para se tornar santo. Você se torna santo e o comportamento muda como consequência. É por isso que
legalismo nunca funciona. Você pode forçar um comportamento externo, mas o coração continua o mesmo. Mas quando o Espírito Santo transforma o seu interior, aí o exterior muda naturalmente. Se você está gostando dessa série aqui e se esse conteúdo aqui está te ajudando, está te libertando de religiosidade vazia, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. E na quarta-feira, depois de amanhã, a gente vai continuar essa terceira semana falando sobre como vencer o pecado que você não está conseguindo largar, usando um método bíblico e prático. Não perde, se inscreve aí. Agora, deixa eu te dar 3 marcas práticas aqui de santidade verdadeira. A primeira marca é separação do pecado, não do mundo. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é o processo contínuo de se tornar mais santo. Isso envolve separação do pecado. Você não pode abraçar o pecado e a santidade ao mesmo tempo. Só que atenção, separação do pecado não significa isolamento do mundo. Jesus não viveu em um mosteiro. Ele comeu com os pecadores, ele conversou com prostitutas, tocou em leprosos. Ele estava no mundo, mas ele não era do mundo, entendeu? 1 Coríntios capítulo 5 declara isso perfeitamente, quando Paulo diz que não é para se associar com pessoas imorais. Só que depois ele explica que ele não está falando dos imorais deste mundo, senão você teria que sair do mundo. Impossível você ficar no mundo sem se envolver com imorais. Paulo está falando que você deve se dissociar de quem se diz cristão, mas vive em pecado deliberado. Então, você pode ter amigos não cristãos, você pode trabalhar com pessoas que não compartilham da mesma fé que você. Você pode estar presente na sociedade, mas você não participa do pecado deles. Você não se contamina, você é sal e luz. O sal preserva e dá sabor. A luz expõe e ilumina. E para fazer isso, você precisa estar onde tem podridão e escuridão. Santidade não é fugir do mundo e das pessoas mundanas, mas é viver diferente entre essas pessoas. A segunda marca de santidade verdadeira é mortificação da sua carne. Colossenses capítulo 3, verso 5 diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Fazer morrer, isso é ativo e não passivo. Você não espera que os seus desejos carnais simplesmente desapareçam. Você os mata intencionalmente. Romanos 6, de 11 a 13, ensina como fazer isso. Está escrito: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, mas antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Olha os verbos de ação. Considerem-se, não permita, não ofereça, ofereça-se. Santidade exige participação sua. Você não é um robô programado. Você tem vontade e você precisa exercer essa vontade contra a carne e a favor do Espírito. Então, quando a tentação vem, você escolhe, você decide. Quando o desejo pecaminoso surge, você tem que resistir. Quando a oportunidade de pecar aparece, é você quem foge. Isso é mortificação da carne. E olha, é possível você viver uma vida de santidade genuína mesmo em meio a um mundo cheio de tentações e cheio de pressões. Só que para isso você precisa ter fundamentos bem profundos e sólidos, e não superficialidade. Eu criei um e-book chamado Cristianismo Raso, que te ajuda a construir bases sólidas que te sustentam em uma vida de santidade verdadeira e não de aparência religiosa. Se você quiser sair dessa superficialidade e viver uma fé transformadora, esse e-book pode ser o começo, e o link dele está aqui na
descrição do vídeo. A terceira marca de santidade verdadeira é frutificação do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22 e 23 lista os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses não são comportamentos que você força, eles são resultados naturais de uma vida controlada pelo Espírito Santo. E aqui que está a beleza. Santidade verdadeira não te torna amargo, crítico, julgador, rabugento. Ela te torna mais amoroso, mais alegre, mais paciente, mais bondoso. Se a sua versão de santidade te deixa orgulhoso, olhando os outros com desprezo, você não tem santidade, você tem farisaísmo. Santidade verdadeira te quebra, te humilha, te faz depender de Deus e te enche de compaixão pelos perdidos. Jesus era o único ser humano perfeitamente santo que já existiu. E olha só como que ele era. Pecadores se sentiam confortáveis perto dele. Crianças corriam para ele. Mulheres marginalizadas encontravam esperança nele. Os únicos que tinham medo de Jesus eram os religiosos hipócritas. Porque santidade verdadeira atrai os quebrantados e expõe os orgulhosos. Agora, deixa eu te dar alguns alertas práticos aqui. Primeira coisa, cuidado com quem transforma santidade em lista de regras sobre coisas que a Bíblia nem proíbe. Se alguém te diz, por exemplo, que você não pode usar calça, que você não pode cortar o cabelo, que você não pode ouvir uma música que tem bateria, com guitarra, pergunte para a pessoa onde é que está escrito isso na Bíblia. Romanos capítulo 14 ensina que em questões de liberdade cristã, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Não deixe que ninguém te escravize com regras humanas que não estão na Bíblia. Segundo alerta, aí você tem que ter cuidado com o extremo oposto, que é usar a liberdade como desculpa para fazer o que você quiser. Gálatas, capítulo 5, verso 13 avisa: vocês, meus irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Do contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Você é livre em Cristo, mas liberdade não é libertinagem. Liberdade é poder escolher o que é certo, não é licença para fazer o que é errado. Terceiro alerta: santidade é tanto instantânea como progressiva. No momento em que você é salvo, você é santificado posicionalmente, você é separado para Deus. Hebreus 10, verso 10 diz que somos santificados mediante o sacrifício do corpo de Jesus Cristo, e isso uma vez por todas. Mas você também está sendo santificado progressivamente. Filipenses capítulo 2, 12 fala sobre desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Então, você já é santo em Cristo, mas também está se tornando santo na prática. Deixa eu resumir tudo aqui. Santidade verdadeira não é legalismo religioso, é separação para Deus e transformação pelo Espírito. Não é uma lista de regras externas, é renovação interna que resulta em mudanças externas. As três marcas práticas são separação do pecado, mas não separação do mundo, mortificação ativa da carne e frutificação do Espírito. E tudo isso motivado não por medo ou por orgulho, mas por amor a Deus e gratidão pela graça dele. Se você está vivendo sob o peso de regras religiosas que não vêm da Bíblia, hoje é o dia de você se libertar. Deus não te chamou para você aparentar santidade, Ele te chamou para viver em santidade. E a diferença é que aparência é fardo, mas realidade é liberdade. Jesus disse em Mateus 11, verso 28 até o 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as tuas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com certeza você conhece essa passagem. Religião é peso e Jesus é descanso. Legalismo é escravidão e santidade verdadeira é liberdade. Então,
pare de tentar impressionar as pessoas ao redor com aparência de piedade e comece a buscar transformação real do coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar de dentro para fora e viva a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Deixe aqui nos comentários, você já viveu sob esse legalismo religioso? Como é que se libertou disso? Você ainda está preso? Conta para mim aqui. Talvez alguém se identifique com o seu comentário e eu também quero orar para você se for o caso. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque depois de amanhã, quarta-feira, a gente vai continuar essa semana, essa terceira semana da série, com um método bíblico e prático de 4 passos para você vencer o pecado que você não conseguiu largar ainda. Eu tenho certeza que vai ser muito transformador. Então fica com Deus e eu te vejo na quarta-feira.